Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live incrível com o Marcelo. Tô esperando aqui ele entrar. Vou dar uma regulada aqui no meu celular. Oi Malu, tudo bem? Ai gente, tava precisando de um filtro, hein? Ah, o Marcelo já entrou. Já tô vendo aqui. Marcelo, peraí que eu vou ver um filtro aqui. Oi gente, tudo bem? Oi, boa noite. Queria muito dar uma. Nossa, exagerei um pouco. Tá bom, assim tá ótimo. Marcelo, vou te chamar aqui, peraí. Peraí. Apareceu já. No- Vamos ver. Já te aceitei. Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu dar um oi aqui. Oi, Eu tô Marcelo! aparecendo com a cabeça cortada ou não? Tá, dá uma ajustada aí no Pronto, ângulo. pronto. Agora acho que Ah, ficou agora melhor. tá Agora tá perfeito. enquadrado aqui. Tá, enquadramento. Eu também, vou dar uma arrumada, que às vezes eu fico meio pra frente assim. Nem fale. Tudo Oi, bem? Manu, tudo bem? A Manu dando um oi aqui pra gente. Oi a Oi, Manu, todos. tudo bem? Olá a Seja todos. muito bem-vinda. Boa noite a todos. Pessoal, hoje eu tenho um convidado que tem uma bagagem imensa no mercado de luxo, luxo mesmo. E, Marcelo, para eu não esquecer nada, eu gostaria que você se apresentasse. Estou vendo aqui várias pessoas chegando. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que Legal, prazer legal. tê-los aqui. Eu e o Marcelo nos conhecemos por conta de pessoas em comum, né? E por conta de um assunto que nós vamos falar, que é o first hand. Mas antes, oi Igor, boa noite. Antes da gente começar o assunto, vamos fazer a apresentação do nosso convidado. Muito bem. Marcelo, por favor, Legal. tudo bem? De Tudo onde você bem? veio? O que você come? Não, mentira. Não, vai, vou ficar até amanhã se eu for falar o que eu como pra ficar. Não, calma, que Não, não estamos com tanto tempo. Mas assim, por favor, você pois é. poderia fazer uma Não, vamos apresentação lá. para o Vamos pessoal lá. te Não. conhecer? Eu hoje estou com 56 anos bem vividos. Deles, mais de 35 que eu passei pelo varejo. Eu diria que foram mais de 35 anos de uma grande experiência varejista em São Paulo. Desde a moda masculina, que eu passei pelas grandes marcas masculinas, nos auros tempos de Daslu, Brooksfield, Bruno Minelli. Para quem tem essa ideia, para quem conhece ou para quem tem essa idade, vai entender um pouquinho dessas marcas, do que era o conceito dessas marcas na época e tudo mais. E depois eu migrei para o mercado de luxo, luxo mesmo, que era o mercado joalheiro, onde eu passei 8 anos na Natan Joias, que foi uma escola de luxo, uma empresa familiar, uma tradição joalheira super local, nacional, 100% nacional, que foi um grande aprendizado para mim, onde você aprendia numa outra época o que era luxo, como atender um cliente no mercado de luxo naquela época, as famílias de renome, que a gente sabia pelo renome, pela procedência, quem eram os nobres locais paulistanos e do Rio de Janeiro, claro, porque era uma marca carioca também. Então era muito interessante isso. E aí eu comecei minha carreira no mercado joalheiro e relojoeiro, depois que virou uma paixão e que eu aprecio muito. Fui mergulhando cada vez mais e voltei para o varejo relojoeiro, foi para Panerai, onde eu comecei aqui a operação no Brasil, na abertura do JK, que deu toda aquela bagunça do JK e tudo, então eu fiquei responsável ali por toda a operação da marca, eu respondia pela marca. Quem me segue aí, quem me conhece, tem um pouco acesso ao meu material que eu tenho postado e que eu tenho também apresentado sobre os eventos que eu fiz, toda a história de experiência com cliente que a gente fala hoje, sobre escassez, que naquela época, imagina você, há 14 anos atrás,
12 anos atrás já se falava em trabalhar com escassez de produto, então isso a gente tinha que dominar muito também. Depois disso eu migrei, depois que fechou a operação do Richemont no Brasil, eu migrei para Portugal, peguei um período pandêmico, onde eu fui convidado para Panerai para trabalhar em Lisboa, e foi uma experiência ótima, que eu fiz vários trabalhos lá também, durante o trabalho pandêmico. E depois eu voltei pela Bulgari, onde eu inaugurei a Bulgari, peguei uma pop-up que estava já em andamento no Cidade Jardim, e que depois virou uma flagship, e aí eu fiz a inauguração da flagship. E aí eu migrei para minha carreira solo, e cá estou na minha carreira solo, fazendo minhas consultorias, mentorias e tudo mais, e os treinamentos, e é o que eu faço hoje. A minha expertise é toda essa, eu acho que eu tenho alguma coisa para ensinar. Essa organização dos eventos, que eu acho que é muito interessante, que se fala muito hoje na experiência do cliente, né, no mercado de luxo, e da escassez. E hoje a gente fala muito do first hand, second hand, que eu acho que é um assunto que vem muito em alta. Uhum. E aí é isso, um pouco da minha trajetória foi essa. Um pouco, 35 anos, é bastante. Só. Só isso, né, gente? A gente se sente meio old school, né? Quando a gente fala, a gente vê uma moçada no universo acadêmico e tudo, a gente fica meio em dúvidas. Mas é Marcelo, bom. olha, vou te falar, nem te conto, porque eu tenho uns alunos, eu vi dois alunos aqui, o Felipe e o Igor, né? E assim, eles têm menos idade do que você tem de experiência no mercado. Então, assim, com certeza, assim, você pode compartilhar muita Sim, informação, né? sim, Acho que sim. a ideia da gente fazer essa live, dividir um pouco da experiência, não porque eu pretendo mais sugar do Marcelo do que falar qualquer coisa, mas assim, foram os nossas conversas, nossos bate-papos sobre first hand. Então, como o Marcelo vem do mercado de relojoaria, vamos dizer assim, de joalheria, Joalheria, é. é um mercado que a gente sabe que ele funciona o de relógio mais ainda, né? Ele funciona muito no second hand, mas Sim. tem uma série de questões em relação à procedência da peça, é, enfim, N questões que nos levam a ficar com medo de eventualmente comprar um second hand de quem, né? Então não é só uma questão de ter ou não a certificação, mas é também, eu lembro de ter conversado com o pessoal do Milton Sayeg lá, e eles, quando vão fazer avaliação de peças para leilão e tal, eles sempre levam em consideração quem é a pessoa que Sim. está oferecendo esse produto e perguntam a história dele, né? E quando eu lembro de ter ouvido assim, né, de que às vezes quando a história é muito sem pé nem cabeça, assim, como esse relógio chegou até você? Se não, sabe assim, se era uma história meio estranha, já era um sinal de alerta, né? Sim. E aí, entre esses nossos bate-papos, a gente acabou chegando também na The Row. E aí, isso nos levou a falar sobre, gente, não é mais uma questão de ter o dinheiro, né? Não é mais disso que a gente está falando, o luxo de agora. Porque Sim. ter dinheiro, não sei, talvez pelo Instagram, né? Parece que todo mundo tem dinheiro. Menos eu, mas assim, todo mundo tá milionário, todo mundo tem carrão, todo mundo tem tudo de marca, as últimas bolsas e viagens e mais viagens. E aí o que a gente está falando é, cara, isso não é o suficiente, né? E Sim. aí abre o leque para a gente começar a discutir o first hand. Então, para quem não conhece ainda esse modelo de negócio, first hand é a venda de um produto novo. Então, é diferente do second hand, que se propõe a vender um produto usado, né? Então, seria uma segunda mão. É um produto novo. Só que o que que esse first hand está vendendo? O acesso. O acesso que você não compra, né? Você tem o dinheiro, mas você não consegue. E isso no mundo. A gente tem Hermès, que eu acho que é um dos casos mais conhecidos, né? Mas no mundo dos relógios também, né, Tem, Marcelo? tem. A gente vê muito, e essa história é muito interessante, Manu, porque assim,
sempre existiu, né, um pouco esse first hand, mas ele tinha um outro nome, que era um nome quem é você que vai usar isso e que vai comprar. Porque antes, quando a gente fala um pouco em comparação de época do que era e o que é hoje quem vai comprar, a gente sabia que a pessoa tinha posses, tinha condições de comprar a peça, mas se tinha no mercado joalheiro principalmente, a gente tinha um certo orgulho de saber quem ia usar a peça, quem que você queria ver usando aquela peça, entendeu? E hoje mudou muito, que é o que a gente fala hoje do luxo moderno, né? Hoje a dinâmica do luxo nos dias atuais é muito diferente do que era, porque hoje a gente fala da pessoa, ah, você tem dinheiro, mas tudo bem, você tem o dinheiro, seu dinheiro veio da onde? Para começar. Porque hoje, se você fala dos grandes grupos, os grandes grupos não aceitam mais o dinheiro vivo sem você se apresentar. Então, isso já é um problema, tanto aqui quanto fora. Isso é uma lei internacional. Então, quer dizer, você já tem que ter uma procedência do dinheiro. Se você chega numa loja, a pessoa já não conhece você, você já não tem um histórico dentro da loja, e isso serve, eu acho que tanto para a gente falar um pouco do produto em si, quanto a gente fala das experiências. Porque mesmo para as experiências, o critério também é um pouco de escassez. Quem é você no mailing de uma grande marca, entendeu? Quem é você? Qual é a sua participação? Qual é a sua fatia dentro daquela história, entendeu? E quais são minhas intenções com isso? Porque a gente vê bem isso. E a escassez hoje que a gente percebe, principalmente do universo relojoeiro, a gente fala hoje de Rolex, de AP, de Patek, que são as grandes marcas. Rolex é o número um porque ele é o comercialzão. Assim como a gente fala de Birkin, se fala de Rolex no universo relojoeiro e eles andam juntos, porque é o marido e a mulher, eles andam juntos e quando não, a mulher junto A com o mulher tá. relógio do marido. Aham. Exatamente. Então é muito interessante que a gente vê isso acontecendo, porque assim, o Rolex se compra muito de segunda mão, que se tem muita preocupação da procedência, isso a gente pergunta muito. Então, assim, quando vai se negociar um Rolex, por exemplo, que às vezes a pessoa não dá o menor valor para um estojo, quando ele sai da loja, ou pela garantia, então a pessoa descarta isso e fala, ah, isso não tem serventia nenhuma. E quando você vai negociar um relógio para um second hand, isso aí faz a diferença total. Ele impacta em 50% do valor do relógio. Entendeu? Então, quer 50. dizer, a procedência é muito importante. Então, a gente tem casos aí de pessoas que trabalham com second hand e tudo de relógios e que não tomavam cuidado com isso e acabam sendo prejudicados. E a mesma coisa hoje acontece com as grandes bolsas, porque a gente ouve, assim, lojas da Louis Vuitton sendo saqueadas, lojas de grandes marcas sendo saqueadas no mundo, elas estão aí, entendeu, girando pelo mundo, porque elas têm que escoar para algum lado, e mesmo também quando se a gente fala de um assalto à casa, à residência, alguma coisa que as pessoas levam. Então é muito importante isso, saber onde se compra, como se negocia, a procedência, a autenticidade. Hoje em dia tem os sites de validação, de Uhum. autenticação das peças, que isso eu acho que é uma ferramenta importante, já que se fala tanto em second hand, em sustentabilidade desse tema que está se falando muito disso, né? E o second hand ele abraça um pouco essa parte, essa lacuna da sustentabilidade. Então, eu acho que isso é muito importante. E tem mesmo essa escassez. E esse second hand vem para, às vezes, aquela pessoa que não consegue pegar o de primeira mão na loja. Então, qual que é o canal que ela vai ter o pertencimento? Ela vai ter o pertencimento comprando como se diz, quando ela vai ter o pertencimento, quando ela vai comprar uma peça seminova. Entendeu? Que a gente não chama nem de usada, nem é uma peça seminova, porque quando a gente compra uma peça de luxo, a gente acredita que ela está em bom estado. Entendeu? É que nem você comprar um carro. Você compra uma Mercedes, você compra uma BM, você vai comprar sempre ela. A gente sabe que quem tem esse tipo de carro e tudo mais, dependendo da faixa etária, o carro vem com uma procedência e tem um cuidado. Uhum. Entendeu? É um carro que está original, normalmente é um carro da esposa ou do marido que não usa muito, enfim. Então, e o relógio é a mesma coisa. Uma bolsa Birkin tem. Quem usa uma bolsa Birkin todo dia, ela não tem uma só. E quem usa um Rolex todo dia, ele também não tem um só.
ou ele tem aquele outro relógio, ele tem um smartwatch que ele usa, ele tem um outro relógio que deixa ele menos visado e que ele pode usar mais seguro, como ele fica mais tranquilo. Então, quer dizer, tudo isso é muito relativo e isso é muito importante na hora da negociação dos dois lados, tanto de quem compra quanto quem vende e da circulação dessa peça toda, entendeu? Isso é muito legal. Tá. É bom de trabalhar nesse mercado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até o Igor falou aqui, nossa, o luxo está muito complexo, tá mesmo, tá cada vez mais complexo, né? É, Antigamente era mais fácil, vamos dizer assim, né? Eram sim, menos questões para administrar. Mas a gente pode olhar para o second hand de duas formas, né? Uma como a porta de entrada para o consumo de itens de luxo, sim, e a outra é a porta que te dá o acesso quando a gente fala desses itens exclusivos. E esses itens exclusivos, como Birkins e Rolex e outros relógios, eles, quando saem da loja, eles imediatamente já têm um valor superior ao que foi pago, né, inicialmente ali. Então a gente sabe que existe uma movimentação por parte das marcas de acabar com esses, vamos dizer assim, intermediadores, né? Pessoas que compram com a intenção de vender, que seriam essas que estão criando o canal do first hand. Só que o first hand, ele tá levando o produto para uma pessoa que não tá com problema, não é problema, mas que ela não é dinheiro a questão, né? não, Que às vezes, que muitas vezes no second hand é que é eu vou entrar por ali porque eu não tenho ainda, ou não sei se todos possam, a investir num item novo, então eu entro no mercado através do consumo do second hand, que não tem nada a ver com first hand, que é uma pessoa que ela vai pagar mais pelo produto, né? Só que ela não tem acesso a ele. E aí essa escassez, é, que tem todo um storytelling aí que envolve essa história da escassez, ela é programada, ela é proposital, né? sim, É, daria para fazer mais, claro. mas não vamos fazer porque, enfim, são outras questões. E aí a gente tem o mercado de luxo. Aí, Igor, se você tiver aí e quiser contribuir, todo o mercado centenário de luxo, né? Se matando para entender como que vai trabalhar essa escassez e de repente surgem as irmãs Olsen, que esse é um case que a gente tem discutido muito nesse momento, que é a The Row, e que elas nasceram já com essa questão de escassez, de não compartilhamento das informações, porque isso é muito do luxo, né? Não é só acesso ao produto, é sequer eu saber que aquele produto existe. Exato. Aquela informação não chega até mim, né? Ela está muito selecionada para alguns poucos clientes. Então não é só que o desejo de ter ou não ter, é eu nem saber que existe, Sim, né? Aí tem um outro, só emendando na minha fala, o Felipe falou o seguinte: vocês acreditam que o aumento da circulação de itens de second hand pode ser um dos fatores que causaram a queda dos resultados das marcas de luxo, como a gente está vendo? não, Não? não acredito. Tá. Daí a gente já desenvolve mais. E o Igor falou a questão de pertencimento. O que eu vejo muito com as marcas emergentes, né? Só quem conhece sabe o que é The Row. É verdade, porque ela conversa com Quiet Luxury, né? É diferente, ou Jacquemin, por exemplo, ou Copérnico, ou outras nesse tipo, né? A Brioni. A gente viu muitas marcas no Succession, Sim, né? Acho que foi, assim, para quem não assistiu, eu recomendaria assistir, né? Mas assim, trouxe muito essa temática do Quiet Luxury e trouxe à tona algumas marcas que eram exclusivas do consumo dessas pessoas e só quem entendia esses códigos era quem pertencia àquilo, né? exato, exato. E isso acaba sendo o nascimento do luxo para as novas gerações, porque é isso. É, como o que que a nova geração está considerando que é luxo hoje? Não são mais as mesmas coisas que, sei lá, a minha geração ou as gerações
gerações passadas, né? Enfim, se a gente falar do surgimento do... Bom, não dá, é muito tempo para a gente, né? Muita história para a gente contar, vamos tentar focar mais no Sim, agora. Mas assim, a The sim. Row, ou Jacquemin, ela aparece que é a tradução do novo luxo. É o que eu acho exatamente um pouco essa história, Maia, do assim, porque o jovem, o Gen Z aí, que a gente tem falado muito, escutado muito sobre isso, eu acho que eles não estão preocupados com esse tipo de luxo. O luxo deles é outro, entendeu? Eles estão agora numa outra perspectiva de vida, que eles estão um pouco no outro cenário. Eles estão, eu acho que assim, tem uma ramificação e tem que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está andando assim meio que numa bifurcação. Porque quem compra Gucci hoje, vamos falar, quem compra Gucci, quem compra Chanel, quem compra Versace ou quem compra todas essas marcas que a gente sabe que são as marcas comerciais de luxo, é um dinheiro novo. Porque hoje a pessoa, o old school, ele tem outra perspectiva do dinheiro e outra perspectiva da moda. Ela continua comprando a sapatilha Chanel, que a Gen Z não está comprando a sapatilha Chanel, porque ela não tem o perfil da sapatilha Chanel. Mas o old school ainda compra a sapatilha Chanel, porque ela também acha bacana isso. Então, acho interessante comprar uma bolsa Matelassé Chanel, porque ela acha, sabe, que é atemporal, diferente de comprar uma Gucci datada ou uma Prada datada, que seja com logo, seja com print, seja com uma tela ou uma própria LV. A gente vê o que o Pharrell Williams está fazendo aí na Louis Vuitton, Uhum. ele está datando tudo. Vai ser um problema, porque a gente fala de uma marca, entendeu, centenária, que a gente trabalha assim, uma marca que tem histórico, entendeu? E que hoje ela vai deixar de ser histórica, porque o cliente que consumia Louis Vuitton, que a gente também às vezes assim, parece que é incrível, né? Tem algumas palavras que estão me dando um pouco de arrepio quando a gente fala. Tipo, É luxo, quais? Tá. Birkin, Rolex, Birkin, Rolex, luxo, entendeu? E Louis Vuitton, porque tudo, eu até fiz um post outro dia lá na minha página, aqui na Magnífica Academia, que agora não é mais a Customer, que fala exatamente sobre isso. Se você for ter que fazer post de luxo diariamente, sempre a pauta vem Louis Vuitton. Ontem mesmo teve o Ballon d'Or, quem estava entregando a taça? Louis Vuitton. Entendeu? O Maleterie era Louis Vuitton. Então, quer dizer, é muito louco isso, porque há um domínio, há um monopólio que você não escuta falar nem mais de Richemont, você não escuta mais falar de Kering, que são os três competidores, vamos falar. Tudo bem, há um monopólio, há um monopólio. E daí, o que a gente entende que os grupos fazem? Eles traçam uma linha de negócio, entendeu? Que nem você pode ver que hoje foi lançada a coleção da Dior Homem do piloto, agora me deu branco o nome dele, porque enfim, Do, mas enfim, foi do a coleção Hamilton, dele. não? Hã? É do Hamilton? Não, o Hamilton, exato, o Tá. Hamilton. Então foi uma coleção inspirada com toda a chancela dele. Quer dizer, por quê? LVMH, viu? Pharrell Williams dando sucesso aqui. Vamos pegar uma outra pessoa e pôr no masculino aqui. Vamos seguir a cartilha by the book, o que está fazendo? Porque ele está vendo que está dando dinheiro com um, está dando um resultado. Trouxe um dinheiro novo injetado dentro do grupo, que é importante para o grupo, porque o grupo precisa desse oxigênio financeiro também. Entendeu? E eu mesmo está trazendo para Dior masculino. Pergunta quantas pessoas de mercado de luxo, ou que a gente fala que está consumindo luxo nos dias de hoje, que compra um Dior Home. Nenhum compra Dior Home, porque não tem a mesma popularidade que tem um LV. E a gente percebe isso, porque ela não trabalha com tanto logo, ela não trabalha com tanta estamparia, ela é muito mais low profile. E quando você fala de um Loro Piana, de um Brunello Cucinelli, que você fala dessas grandes marcas que até pouco tempo a gente não escutava saber quem não frequentava esse meio, porque a Loro Piana já vendia na Daslu há 40 anos atrás. Então, quer dizer, é muito relativo isso. Então, quer dizer, se hoje tivesse uma Daslu funcionando hoje, eu tenho certeza que o mundo seria diferente dentro do Brasil. E foi ela a precursora de todas essas grandes marcas que popularizou não, que democratizou essa marca no Brasil.
pela história do parcelado, por conta que ela fazia a marca dela, os itens semelhantes do que eram os best-sellers das grandes marcas, entendeu? Então, tudo isso é muito interessante da gente discutir, porque tem um porquê de tudo isso. Entendeu? Ela hoje, no universo influencer que a gente escuta por aqui, ela estaria nadando de braçada, entendeu? Porque ela estaria hoje trabalhando com 1.000 influencers em cima da marca dela, e a gente vê que isso estaria dando certo, como a gente vê Carol Bassi navegando em cima desse universo, que pegou um pouco dessa fatia. Então é muito legal quando a gente vê tudo isso acontecendo, porque são pessoas que começam a navegar no quiet luxury que a gente escuta hoje em dia. São pessoas que não querem mais com aquela roupa massificada, tá procurando mais a regionalidade, que isso acontece para tudo. Hoje está acontecendo no universo hoteleiro, hoje acontece na gastronomia, no luxo, hoje acontece em tudo isso. É o que mudou de mão, entendeu? É o que mudou. Hoje em dia, se você vai falar em hotelaria, todo mundo procurava as grandes. Você procura um outro super cozy ali que tem, entendeu? E você quer ficar ali, porque ali eles vão saber quem é a Maia que está chegando. Ele sabe o que a Maia gosta no café da manhã, ele sabe como a Maia gosta da temperatura do quarto, o que a Maia, onde a Maia quer ir jantar, que já faz a reserva com o concierge. É diferente de você pegar uma grande cadeia, uma grande bandeira comercial que a gente via muita coisa, e até hoje, que é uma grande bandeira, funciona bem, porque também eles sabem cada cliente, e é muito interessante isso. E é isso que a gente percebe, que vem um dinheiro novo por aí, que as pessoas não têm acesso, entendeu? E que as marcas estão forçando isso, sim, eu acho que é uma estratégia de marketing. Hoje eu coloquei um post sobre o tênis novo do Balenciaga, o Reptile Sneaker, que eu achei mais uma aberração do Balenciaga, entendeu? Que a gente fala no sentido não pejorativo, mas ele não entra no conceito quando a gente diz da bolsa dos sacos da Elma Chips. Entendeu? Quantas pessoas vão comprar aquela bolsa? Quem tem dinheiro? O tênis custa $1.890. Entendeu? Então, quer dizer, você vai comprar um tênis desse datado, totalmente em poliéster, made in China. Então, quer dizer, uma marca espanhola, radicada na França, que a gente sabe disso, a influência ela é espanhola pela origem, pela procedência, mas é uma marca que hoje está lá fazendo o papel dela na França, como todas as grandes, e me coloca um tênis a 1.890 made in China. Espera um pouquinho, sabe? Eu acho que vira assim uma agressão ao consumidor, uma falta um pouco de respeito com o consumidor de luxo, entendeu? E que eu acho que tem que ter uma nova assim, visão. E eu acho que sou super adepto hoje de tudo que está acontecendo no mercado, porque é importante a gente ver como as coisas fluem, entendeu? E aonde está indo seguir tudo isso. Então, hoje, se você pegar uma cliente, não é por mal e não é nem por isso, e a gente sabe. Uma cliente que você vai falar assim, você quer hoje uma bolsa, uma logo LV, entendeu? Ela vai pensar, eu acho, que se ela vai querer. Ela talvez vai migrar para uma Saint Laurent, que seja mais low profile, que ela vai encarar um logo mais que são pelas letras e menos ostentação, entendeu? Ou como a gente fala por exemplo, se você pega um print, essa nova coleção eu sou suspeito de falar, porque de tudo eu tenho a coleção. Eu tenho a Pixel da LV, eu tenho aquela da Cobra Coral, mas todas porque tem uma história comigo, entendeu? Aquela dos 50 anos daquele que saiu do Gucci agora, que saiu ano passado. Então, quer dizer, mas eu gosto, mas elas são especiais para mim e tem uma história. Entendeu? E nem pretendo me desfazer delas, mas elas são datadas, e eu sei que são datadas, entendeu? E eu acho interessante isso, mas é muito bom. É muito bom isso, e essa escassez é programada. Agora a gente fala, por exemplo, de Birkin. Vamos pensar assim. Quando você falou que eles poderiam produzir mais, eu acho que nesse ponto não. Porque tem uma história do tratamento da pele, tem uma história
dos artesãos que estão ali trabalhando, que isso é um pouco de alta costura do universo da peleteria, ou como a gente pode chamar, hoje em dia, porque você não conhece ninguém que compra uma seller mesmo, você conhece todo mundo que quer a bolsa e pelo menos um lenço para participar. Mas o core do negócio, que era uma cela, É, você não escuta mais ninguém, entendeu? Que é isso que eles tentam fazer. Então, o que você vai comprar? Você vai comprar um jogo de louça, você tem que comprar uma série de lenços, entendeu? Tem que migrar para o fashion, que ninguém quer comprar o fashion, porque o fashion do Hermès é super low profile, porque ela não traz nada grifado, ela não traz nada da ostentação. Então, quer dizer, é difícil. E por isso que se vive dessa maneira. E vou te dizer, eu já trabalhei com essa escassez, que a gente sabe, há 40 anos, há 30 anos atrás, eu trabalhava, quando se tinha o tal do terno azul marinho, que se usava terno azul marinho, e a gente escolhia para quem ia vender um terno azul marinho. Então, quero dizer, era uma escassez de mercado. Entendeu? Porque se sabia que era aquela onda de usar terno azul marinho, que todo mundo usava azul marinho, como se hoje usa cinza, 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 teve a onda do marinho, marinho, marinho. Então, quer dizer, tinha uma escassez para isso também. E o relógio, mesmo hoje em dia, a gente fala nos dias atuais, e nem precisa ser de grandes marcas, de marcas que estejam em grandes disputas do first hand, aí, ou do acesso à escassez, tem peças que se mostram e tem peças que não se mostram para todos os clientes na mesa. Entendeu? E não é porque é seleção, e não é porque não é. É para não banalizar nem a marca e nem um produto. Porque é um bom senso para quem vai vender aquela peça. E qual o valor que aquela peça vai dar. E a mesma coisa quando você falou hoje da supervalorização dos itens no mercado do second hand, né? Eu trabalhei com uma marca que ele tinha um relógio que, quando ele saía da loja, ele tinha um overprice de 300%. O que você acha? Razoável, ah, né? E além de ter os 300%, vou dizer que ele era a Birkin da época da marca relojoeira. Se você levantasse o dedo, você vendia por 400% de ágio. Entendeu? E era um relógio com preço bem acessível, ele não era nada astronômico. Só que ele tinha uma hiperinflação em cima dele, que a gente assim se mordia para vender o relógio, e eu assim ganhei 500 mil inimigos dentro da marca como cliente, porque eles achavam que eu não queria vender o relógio para eles, mas não era porque a gente não queria. Porque você sabe que a gente que está guardando o relógio para fazer dinheiro, você sabe que a gente que está no mercado para fazer dinheiro com a relojoaria, porque o relógio tem esse escambo, tem esse universo da troca, porque o cara enjoa, quer mudar. Como ele troca de carro, ele quer trocar de relógio, quer fazer um upgrade, depois ele quer com cronógrafo, não quer com cronógrafo, quer com a pulseira de crocodilo, depois ele quer com a de aço, quer todo ouro, quer todo... Enfim, quer sempre fazer essa negociação. Então, tem que se tomar cuidado por conta disso, entendeu? Porque é muito importante para nós, quando você defende uma marca, principalmente uma marca de luxo, que a marca seja protegida. É uma proteção da marca, porque senão vira uma banalização. A gente vê quando se fala de pulseira clou, o que tem de pulseira clou em todos os aspectos por aí no mercado. Você pode escolher. Hoje eu vi um vídeo, eu fiquei chocado, que tem a Van Cleef vendendo enrolada por metro no carretel. A... meu Gente, eu Deus! achei tão absurdo aquilo. Não, e a pessoa vai puxando um fio da Alhambra, que assim, eu fiquei chocado. Eu falei, tá explicado da onde vem. Então, quer dizer, você vê, tudo bem, às vezes as grandes marcas falam, se está copiando é porque é um sucesso de produto. Tá bom, é sucesso de produto, mas eu não quero comprar uma joia que você vê na mídia, entendeu? Nas redes sociais, aí que o cara compra um carretel de Alhambra e escolhe as cores. Você compra que nem novelo de lã. Que cor você quer? Ah, você quer tanzanite, você quer ônix, quer dizer que não é nada disso, mas que tudo se imita e que você faz isso. Então, quer dizer, é hoje uma banalização de tudo isso. Mas se alguém copia um Loro Piana, não copia, porque não tem ostentação. Entendeu? A gente
gente fala de uma Brioni, um paletó na Brioni custava 80, 50 mil. A Uhum. marca não aguentou no Brasil, entendeu? Porque é uma marca que todo mundo passava na vitrine, nem olhava, porque primeiro ele olhava a Brioni e fala, quem é você Sim, dentro desse verdade. shopping? Não entendia o que era Brioni. O Cidade Jardim, ele foi um case de trazer essas grandes marcas que não tiveram tanto sucesso assim, que é Uhum. o caso do Brunello, que é o caso do Brioni e outras marcas mais, que a gente vê que foi abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, entendeu? A gente falava de Fratelli Rossetti, que é uma marca incrível de sapataria italiana, particularmente eu adoro porque calça bem, entendeu? Mas ninguém compra Fratelli Rossetti, mas eles vão comprar Prada, entendeu? Então acontece isso. Se você fala do Ferragamo, ok, o Ferragamo está mais democratizado, mais instituído, né? Enquanto você fala que um Fratelli Rossetti é uma marca que ninguém sabia, e é uma marca incrível, tão incrível ou mais que um Ferragamo, entendeu? Mas é questão disso, é questão de conhecimento. É, que eu acho que enquanto você toma água, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Ao longo da história, o luxo sempre teve uma conexão muito forte com o conhecimento, né? Então, não, você só tinha acesso ao luxo quem tinha acesso ao conhecimento, porque o conhecimento era muito limitado, porque você precisava ter tempo para estudar. E quem tinha tempo para estudar? Quem era nobre, porque quem era trabalhador não tinha tempo e também não era uma coisa assim que estava à disposição de todo mundo, né? E as publicações em latim, então você vê que isso vem, né, de uma questão religiosa para baixo da pirâmide, né? Assim como se ali a Igreja Católica tivesse em topo. E hoje você tem, né, uma movimentação. Claro, se a gente for estudar e eu for ficar dando uma de professora aqui, vai longe o negócio. Mas a gente tem, depois, né, da burguesia e das revoluções industrial, francesa e etc., uma possibilidade de transitar entre classes, né, que Sim. era algo que não acontecia. E nesse transitar entre classes, aí, Marcelo, você me fala se eu estiver viajando na maionese, mas esse transitar entre classe ele vem com o dinheiro, ele não vem com o conhecimento, que é o que eu vejo que acontece hoje, né? Então, a pessoa ganha o dinheiro, ela precisa de um produto muito ostentação, por quê? Porque se ele não for assim, o meio em que ela vive não entende aquele produto. Exato. Então eu tenho um Quiet Luxury, que é o que sobrou do luxo lá do passado, tá? Que eu preciso ter, junto com o dinheiro, o conhecimento, porque eu preciso entender de tecido, né? Eu preciso entender de corte, caimento e etc, para entender que aquilo é uma peça que tem um corte incrível, né? O que era a essência do Balenciaga lá nos primórdios, né? E, e a etiqueta, enfim, não importa, importa se eu consigo, né, transmitir essa imagem que eu quero transmitir e não um outdoor ambulante, que é o que a gente vê. Então, você acha que a gente está caminhando, falando de novo luxo, numa divisão, o luxo que eu tenho de quem tem o dinheiro e não tem o conhecimento, e esses vão consumir um luxo que precisa ser um luxo ostentação, e um luxo que está relacionado a aquelas famílias quatrocentonas que o dinheiro foi passando de geração para geração, assim como a cultura, porque em alguns lugares onde eu trabalhei, é, um dos elementos assim para humilhar os funcionários, tá? Vamos dizer assim, tipo um bullying, né? Era falar que, cara, você só sabe ler em dois idiomas, português e inglês. Entendeu? Eu leio em francês, italiano, português, sei lá mais quantas outras línguas, sabe? Uhum. Então, que a forma de agredir era muito relacionada ao conhecimento. Então, eu tenho um conhecimento que você não tem, e realmente eu não tenho, tá?
por N questões. Uma delas, com certeza, é o financeiro, porque eu investi em outras coisas que não, o estudo não foi alfabetizado em 3 idiomas, então não permeio nessa. E isso era a forma de falar que você não pertencia àquele grupo, entende? Entendi, entendi. E aí, então, você acha que a gente está caminhando para esses dois, um quiet luxury, e que o luxo dos jovens, então, dos jovens que carregam o conhecimento, tá mais numa The Row do que numa Louis Vuitton? Olha, é assim, eu acho que, por exemplo, essa história de você falar de quem hoje tem a prioridade da compra do pós-guerra, que foi para onde eles migraram, né? Foi quando eles viram o dinheiro americano e que, no fim, popularizou todas as grandes marcas, quando eles achavam e acham até hoje que uma grande loja na Quinta Avenida e Madison é uma referência. E foi um pós-guerra, foi um resultado do pós-guerra, onde fez tudo isso. Tem um comentário aqui de um participante nosso aqui, que eu sei quem é ele, que lembrou de Vacheron e Piaget, que é exatamente isso que você está falando. Ah, Hoje, um Gen Z não vai comprar nem um Piaget e nem um Vacheron. São duas grandes marcas joalheiras e relojoeiras. Uma é joalheira e a outra é relojoeira e relojoeira. uhum, Uma é só relojoeira e a outra é joalheira. Uma não durou nem um ano no Cidade Jardim, por falta desse conhecimento, por falta dessa história, entendeu? Por trás da marca e por trás de qual é a popularidade dessa marca. É a mesma coisa quando você fala de Boucheron. Boucheron está na esquina da Place Vendôme, em Paris. Se você botar Boucheron para vender no Brasil, não vai vender. Não vai vender, porque não tem popularidade da marca. Assim como tentamos vender Chopard no Brasil, que também não funcionou. Então, eu acho que isso tem uma via de duas mãos aí de novo, porque a gente lembra, tem um case bem bacana para quem assistiu a série do Pierre Cardin, que é muito interessante, que foi onde ele se perdeu. Porque ele era super exclusivo e ele perdeu a mão nas licenças. Ele perdeu a mão e perdeu a marca também, porque uhum, hoje, para ele restabelecer o negócio no sentido do status que ele tinha, ele perdeu a mão, porque ele foi na ambição, na ganância, perdeu o critério de validação, começou a ser enganado por tudo isso, por quem ele liberava para quem ele validava ou não a franquia dele, né? O nome dele, entendeu? E é muito engraçado porque o que eu tenho lido muito do comparativo do que era o luxo no século passado e hoje a gente teve a época de usar jeans Pierre Cardin, que era muito legal usar um jeans com aquela lavagem bruta, que nem lavagem não tinha. Você lavava em casa, as 10, 20 primeiras lavadas atingia todas as roupas que estavam na máquina tudo é junto. verdade. Então, quer dizer, mas era legal você ter um jeans Pierre Cardin que já não era mais muito assim, já era meio mais ou menos, já estava entrando na popularização. E hoje a gente está vendo uma mão contrária, né? Como Zara fazendo collab com Chanel, Zara se redimensionando, entendeu? Zara fazendo hoje coleções mais elitizadas, e é a nova proposta hoje que ela quer desintitular do fast fashion, então acho que ela vai trabalhar com essas duas frentes, uma linha mais sofisticada, que mesmo a loja dela hoje, a loja que ela abriu no Rossio, em Portugal, que virou a maior loja deles da marca, é uma loja referência. Eu estou louco para ir para Portugal para visitar a loja, porque até pastel de nata eles estão vendendo com a marca Zara dentro da loja. Verdade. E a loja em si é uma obra de arte, para começar pelo edifício, que eles restauraram o edifício inteiro, que é todo um estilo pombalino, então, quer dizer, já tem uma história arquitetônica do próprio prédio. Eles mantiveram muito o interior da loja, que é muito legal, e a loja é clean, é galeria de arte, padrão, loja internacional de luxo. Então, isso Uhum. para nós é muito importante quando você vê mudando, porque ela está querendo pegar uma nova geração acessível e que também está entrando numa nova marca por um outro meio, seja pela estilista, seja pelo collab com a influencer, seja pelo collab com a grande marca, e eu acho que ela vai conseguir, porque ela tem fluxo para isso, ela consegue
girar e ela consegue atingir o mercado dela. Porque todo mundo entra na Zara, não tem um que não saia com uma sacolinha de lá. Seja com um par de meia, seja com uma camiseta, seja com pijama, seja com uma mulher que compra um acessório pendurado. Não tem como sair, não tem. Você tem que ser muito seguro. Você tem que ser muito seguro e tem que ser muito, assim, radical de falar, não vejo nada. Também, se você é muito radical, você nem entra. Porque toda vez que a gente entra na Zara, alguma besteira a gente está procurando e quer sair de lá, entendeu? Então, isso é muito legal quando a gente vê acontecer essa migração das marcas e para onde eles querem chegar e como eles vão chegar. E eu acho que dessa estrutura, quando a gente fala de roupa, o Gen Z não está preocupado com isso, eles não querem mais isso, eles são práticos, entendeu? Eles estão hoje usando a lavanderia comunitária do prédio, porque o apartamento tem 35 metros, 40 metros, ele é minimal. Ele tem 3 camisetas brancas e 3 pretas, porque se confunde entre qual está limpa e qual está suja, e vamos que vamos, e está funcionando, entendeu? É isso. É isso. Então, eu acho que é um modo... Eu não consigo viver, eu sou um pouco consumista e acumulador. Eu digo que eu sou colecionador, eu não sou acumulador. Mas é engraçado porque eles não têm esse apego, mas também não têm o apego porque eles não conseguem receber um hóspede na casa dele para tomar uma taça de vinho. Entendeu? Porque ele não investe em 4 taças de vinho, ele compra 2. Para ele e para alguém, ou talvez ele não vai nem comprar uma taça, ele vai usar ou o copo do requeijão, ou ele vai usar qualquer coisa que ele comprou no supermercado, que ele passou numa ponta de gôndola e lembrou que precisava. Então é muito engraçado isso. Dá um pouco de medo, eu acho que a pandemia trouxe isso muito para nós, né? Ela deixou isso mais exacerbado. Eu acho que isso a gente hoje está vivendo um pouco mais a acomodação de tudo, as coisas estão esfriando um pouco. A gente falou sobre o mercado chinês, que também já está esfriando bastante. Hoje o mercado coreano está um pouco mais saturado, então a gente percebe que tem uma saturação do coreano também, que foi o pós-China, entendeu? E hoje se fala em Oriente Médio. Mas Oriente Médio a gente também tem um pouco de medo, porque tem uma cultura deles de negociação que é diferente do chinês, entendeu? É muito complicado isso, assim como teve o boom dos russos, que os Estados Unidos foi tomado pelos russos, né, principalmente Flórida, que inflacionou o mercado imobiliário na Flórida, e como eles fizeram, no caso, hoje estão fazendo por toda a costa europeia. Eles estão inflacionando todo o mercado europeu. Então, quer dizer, e como eles estão invadindo também o Oriente Médio. Então, a gente tem que tomar cuidado com o Oriente Médio. Até foi comentado isso na semana passada, lá no Hub. Então, eu acho que é muito assim delicado, porque o Brasil não tem aquele acesso que se tem em outros países. A gente aqui ainda vive um problema aduaneiro, um problema alfandegário, um problema de transporte, um problema de taxação. São uma série de fatores que não adianta nunca. Eu não lembro o nome daquela professora que trabalha com internacionalização, mas ela falou muito bem, mas eu acho que é muito difícil, porque enquanto a gente tiver uma lei tributária, entendeu? Dessas, e a distância de importação, um custo marítimo, porque para chegar aqui, é isso. As grandes marcas, elas subsidiam os produtos para estarem na prateleira. Para eles trazerem uma coleção, eles não trabalham com o mesmo markup do que se trabalha com a China. Então, qual que é o mais legal? Vender no Brasil, que eu tenho que vender em 10 vezes, ou eu mando para a China, que eles vendem na mesma semana, na mesma hora, sai do porto, vai direto para a loja, e o dinheiro entra no caixa na mesma semana. Poxa, eu não preciso ser um grande financista para poder trabalhar com isso tudo. Então, quer dizer, a gente entende que qualquer um que faça uma matemática vai entender para onde vão os mercados, entendeu? Mas e na verdade a gente acha
também que é conduzido, quer dizer, que a gente faz as escolhas do que quer consumir, quando na verdade não é bem assim, né? Tem um monte de coisas acontecendo por trás, como essas questões aí de interesses financeiros e às vezes até políticos, e os produtos não vêm para cá por esses motivos, né? Sim. Então, não sei, mas, Marcelo, infelizmente, nós teremos que É, encerrar, porque passou muito rápido, né? Nossa, passou muito passa, rápido. passa. É, acho que a gente poderia marcar uma outra live Sim. e só para você contar um pouco de experiências com marcas. Como, não sei se eu posso falar, mas como algumas que eu sei que você sabe. Que envolvem barcos, que envolvem chefe de cozinha, que envolve Sim. isso e aquilo, porque eu acho que é o topo da pirâmide das experiências, né? Então a gente fala muito hoje sobre experiência não é mais só o produto, e aí de repente você poderia compartilhar um pouco disso Sim. para a gente viver um pouco do gostinho, né? Não, e é legal. Olha, Que, que... eu vivenciei assim grandes experiências com clientes e foi muito, muito legal, muito divertido. Eu tenho experiências assim que me fascinaram muito e eu me realizava de fazer a experiência. Era um trabalho que assim me era gratificante, super, super Ó, gratificante. Mas vamos marcar. já temos audiência, porque o Felipe já falou que sim, a Patrícia também, eu tenho certeza que o Igor também, o Murilo também, então Sim, a gente já tem audiência para o nosso próximo assunto. exato. Obrigada para quem ficou aqui. A Obrigado. Milena falou, esperando pela próxima live. Que bom, Milena, que você gostou. Marcelo, agradeço Obrigado. muito você ter compartilhado essas informações comigo e com o pessoal aqui. O Igor, realmente também estarei presente e já vamos marcar a próxima. Vamos. Pessoal que ficou aqui, participou, muito obrigada pela participação de vocês, a Adri também. Ah, passou muito rápido. Gente, passou muito Muito rápido. rápido. E a gente só vai sair porque eu vou dar aula, tá? Porque eu sou É professora, verdade. né? Então o pessoal tá me esperando, mas senão a gente continuava. É isso, não Não, pelo assunto, né? Mas por essa questão. Então, muito obrigada, Marcelo. imagina. Beijo. Obrigado Gente, a você, live vai obrigado a todo ficar, vai mundo. ficar salva. Pois é. Minha DM está aí aberta para quem quiser tiver alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, fiquem à vontade, manda lá um DM, não tem Perfeito. problema na página, segue lá o Magnífica para quem não está seguindo ainda. E a gente vai trocando e a gente vai postando as coisas e vamos conversando. E qualquer dúvida, estou lá e tento esclarecer e não tem problema. Que Tá legal. bom? Muito obrigada, então. Boa Obrigado noite, você. gente. Beijos, Beijo a todos. beijos. Tchau, tchau. Até.